subiram para dormir. E pela primeira vez em meses, eles dormiram juntos na mesma cama ao invés de Adriana passar a noite no berçário, tentando acalmar Mateus. E quando Bruno acordou no meio da noite com um sobressalto, achando que ia ouvir o choro do filho vindo do quarto ao lado, ele encontrou apenas silêncio. Um silêncio abençoado que significava que Mateus estava dormindo tranquilo pela primeira noite inteira, em 4 meses. Bruno, eu tenho medo de que não consiga. Tenho medo de que mesmo com tratamento eu não melhore o suficiente e acabe prejudicando o Mateus de novo, e se eu não conseguir ser a mãe que ele precisa? Bruno segurou o rosto de Adriana com as 2 mãos e olhou nos olhos dela com toda a convicção que conseguiu reunir. E então ele disse com firmeza que ela ia conseguir sim, que não estava sozinha nessa jornada, que ele estaria ao lado dela em cada passo do caminho, e que juntos eles iam superar tudo. Adriana assentiu devagar e encostou a testa na dele, fechando os olhos por alguns segundos apenas sentindo a presença reconfortante do marido. E aquele momento simples de conexão foi mais poderoso do que qualquer palavra que pudesse ser dita, porque mostrou para ela que Bruno realmente estava ali, realmente entendia pelo que ela estava passando, e realmente se importava em ajudá-la a se recuperar. Os 2 ficaram acordados conversando por mais algumas horas até que o cansaço finalmente venceu, e eles adormeceram abraçados. E pela primeira vez em meses Adriana dormiu sem precisar de remédio. Dormiu por pura exaustão emocional, mas também porque finalmente sentia que havia esperança. Na manhã seguinte, Bruno acordou cedo com a luz do sol entrando pela janela, e por um momento ficou desorientado porque tinha dormido tão profundamente que nem se lembrava de ter fechado os olhos. E então ele olhou para o lado e viu Adriana ainda dormindo com o rosto relaxado e a respiração calma. E aquilo encheu o coração dele de gratidão porque fazia tanto tempo que ele não via a esposa dormir em paz. Bruno saiu da cama com cuidado para não acordá-la, e foi até o berçário para verificar como Mateus tinha passado a noite, e quando abriu a porta, encontrou Sônia já acordada sentada na cadeira de balanço ao lado do berço, com uma xícara de café na mão, observando o bebê que continuava dormindo tranquilo. Sônia sorriu quando viu Bruno e fez um gesto com a mão indicando que estava tudo bem. E então ela sussurrou que Mateus tinha dormido a noite inteira sem acordar nenhuma vez, que ela tinha vindo verificar algumas vezes durante a madrugada, esperando ouvir choro, mas encontrou apenas silêncio, e que aquela era a primeira noite completa de sono que o bebê tinha em 4 meses. Senhor Bruno, eu fiquei acordada esperando ouvir ele chorar como sempre acontece, mas nada. Ele dormiu como um anjinho a noite toda. Bruno sentiu os olhos arderem de emoção, e ele teve que sair do berçário por um momento para se recompor, porque aquela notícia era tudo que ele tinha esperado ouvir durante tanto tempo, e agora que finalmente estava acontecendo, ele mal conseguia acreditar que era real. Ele desceu para a cozinha e preparou café fresco pensando em tudo que tinha mudado nas últimas 24 horas, pensando em como uma única pessoa tinha conseguido ver o que 17 médicos caros não conseguiram, e sentindo uma gratidão profunda pela doutora Patrícia que tinha entrado na vida da família deles, como um presente do universo, no momento em que mais precisavam. Enquanto o café passava, Bruno olhou pela janela da cozinha e viu o jardim lá fora banhado pela luz suave da manhã. E ele percebeu que fazia meses que não prestava atenção em detalhes simples como aquele, que tinha estado tão consumido pela preocupação que tinha esquecido de viver. Tinha esquecido de apreciar as pequenas coisas que faziam a vida valer a pena. Ele pensou em quantas manhãs tinha desperdiçado correndo para o escritório sem nem tomar café direito. Quantas vezes tinha ignorado a beleza do sol nascendo porque estava com a cabeça cheia de problemas do trabalho. E prometeu para si mesmo que dali para frente ia fazer diferente, ia estar mais presente, ia apreciar os momentos simples, ao invés de apenas correr atrás do próximo objetivo profissional. Quando Bruno voltou para o quarto levando uma xícara de café para Adriana, ele encontrou ela acordada sentada na cama com os joelhos abraçados, olhando pela janela com uma expressão pensativa, e quando ela viu ele entrar com o café, ela sorriu de um jeito que ele não via há meses. Um sorriso pequeno, mas genuíno que iluminou o rosto dela por alguns segundos. O Mateus dormiu a noite inteira, Adriana. A Sônia disse que ele não acordou nem uma vez, nem uma única vez em 8 horas.
Adriana levou a mão à boca e